O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 6, Vida Espírita. 8. Lembrança da existência corpórea, parte 1. 304. O espírito se lembra da sua existência corpórea? Sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi, e te asseguro que, por vezes, ri-se de piedade de si mesmo. Como o homem que, atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude, ou das suas puerilidades da sua infância. 305. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte? Não, mas pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro, e à medida que nela vai fixando a sua atenção. 306. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto, num golpe de vista retrospectivo? Lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito, mas compreendes que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. 306A. Poderia lembrá-las se o quisesse? Pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja de acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos, mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. 306B. Entrevê a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura? Seguramente que a vê e compreende, muito melhor do que quando vivia no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito, e sabe que a cada existência se livra de algumas impurezas. 307. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que ele tenha ante os olhos? De uma e outra forma. Todos os atos que tenham interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes muitas vezes a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a terra e não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. Aquilo que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a progredir. 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como uma veste imprópria, que o incomodava e da qual se sente feliz por ter se desembaraçado. 309A. Que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? Quase sempre o de indiferença, como por uma coisa a que não dá mais importância. 310. Ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido? Algumas vezes. Isso depende da maneira mais ou menos elevada
pela qual considere as coisas terrestres.